Esse último final de semana de julho nós tivemos o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, né, 2026, 41º Supremo Concílio. E aí são tomadas várias decisões. Aí eu gostaria de hoje que nós observássemos algumas dessas decisões, né, que é sempre bom estar passando para a igreja, para termos um entendimento do que é o Supremo Concílio e das decisões que são tomadas no Supremo Concílio, né? Então, essa foi a 41ª reunião do Supremo Concílio. A reunião acontece de 4 em 4 anos, então a cada 4 anos, coincide com as nossas eleições presidenciais, né? Então a cada 4 anos acontece uma reunião do Supremo Concílio, sempre em uma cidade diferente, né? Em regiões diferentes. Essa foi lá em Manaus. E essa reunião, o que é a reunião, né? É uma junção de todos os presbitérios, representantes de todos os presbitérios, para tomar decisões acerca dos direcionamentos da igreja, né? Então, a igreja tem várias autarquias, tem várias, como se fosse ONGs, tem várias frentes, né? Então, é tomado decisões de todas essas frentes da nossa igreja e também de questões doutrinárias, questões teológicas, a gente vai observar isso. Como é que acontece o Supremo Concílio? O Supremo Concílio, ele acontece com quem? Assim, são enviados 4 representantes de cada presbitério. Então, 4 representantes, sendo 2 pastores e 2 presbíteros de cada presbitério. Nosso presbitério é o PRIV, né? Que é da nossa região, presbitério de Itapeva. Então, de todas as nossas igrejas, todo mundo que participa da reunião do presbitério escolhem 2 presbíteros e 2 pastores para ir. Então, quantas pessoas dá na reunião do Supremo Concílio? São cerca de 1.500 delegados, que a gente chama. De cada presbitério do Brasil, são 4. Então, participam dessa reunião cerca de 1.500 pessoas. E aí elas tomam várias decisões, elas votam em cada decisão. Ninguém decide nada por só. Você, por exemplo, quem quiser aqui pode ter alguma dúvida ou querer enviar algum documento para o Supremo Concílio. Eu quero criar uma secretaria de auxílio à pessoa idosa, vamos supor. Aí você envia uma carta para o presbitério envia para o sínodo daqui a 4 anos envia para o Supremo Concílio, e aí eles lá decidem, esses 1.500 pessoas, eles votam para se vai haver ou não a Secretaria Nacional da Pessoa Idosa. Isso tudo no Supremo Concílio é decidido em forma nacional, né? É o que vai acontecer na IPB. Se você quiser criar uma Secretaria da Pessoa Idosa aqui na igreja, não precisa ir para o Supremo Concílio. Isso aí é você e o conselho. Eu quero criar no presbitério. Aí é você e o presbitério. Eu quero criar para o nosso sínodo. Aí é nosso sínodo. Agora, se você já tem planos para alguma coisa nacional, aí tem que ir para o Supremo Concílio. E aí a decisão é para que seja criada uma secretaria tal e tal nacional, de música, disso, daquilo, como a gente vai ver que aconteceu. No Supremo Concílio também são eleitas várias pessoas, como presidente, secretário, tesoureiro, isso tudo em nível nacional. A IPB, ela não tem presidente, sempre que você vê um post, alguma coisa. Foi eleito o reverendo Juarez agora, Marcondes, que é o pastor lá da Igreja Presbiteriana de Curitiba. Presidente da IPB. Não, esse é um termo errado, assim, de quem não conhece muito, né? Às vezes por um pouco de ignorância. Ele é presidente do Supremo Concílio. Ele é presidente na reunião. O que é o que um presidente da reunião faz? Ele é o conciliador. Por que não a gente não chama assim presidente da IPB? Porque um presidente, ele dá o direcionamento, e às vezes ele manda e desmanda. O conciliador, o presidente da reunião, não. Ele concilia a reunião. Às vezes está tendo alguma discussão, aí ele acalma os ânimos, ele dá algum direcionamento. Somente essa é a função dele, é direcionar a reunião. Então, ele é presidente da reunião do Supremo Concílio, ele preside a
reunião. E aí então nessa reunião são tomadas várias decisões e a gente vai ver algumas delas, né? Esse documento bem legal que me enviaram, eu achei legal passar para vocês, depois eu jogo lá Ixi, tá muito claro, né? Mas eu vou ler. Fica muito claro. Aí eu vou ler. Então, aqui como é que é feito? Se você tem aplicativo, também tem se você der um Google, você vai achar, todos os documentos da IPB são públicos, né? Então, qualquer membro, qualquer pessoa, às vezes aparece até no jornal, né? A IPB está decidindo isso. Mas é tudo público, é só você dar um Google lá. Tem um aplicativo que o nome é iCalvinos, que você acha todos os documentos. Você pode buscar por nome, data, tudo. Eu não sei o que é que minha igreja pensa sobre tal coisa. Aí você dá um Google, buscar nesse aplicativo, que lá tem todas as decisões sobre como é que acontece, as decisões que já tomaram desde que a IPB foi criada até hoje. Sobre casamento, aí você bota lá, pesquisar casamento, aí aparece um monte de documento que tem essa palavra casamento e tal, aí você vai ver sobre várias questões. Então, como é que acontece? Vamos supor, todo documento que vai ao Supremo Concílio, isso é muito importante, às vezes é uma aula um pouco assim, monótona, mas é muito importante você saber como funciona a sua igreja, né? Porque nós fazemos parte de um corpo maior. Todo documento que sobe ao Supremo Concílio, ele tem que sair do presbitério. Ele passa para o presbitério, aí o presbitério manda para o sínodo, aí o sínodo envia para o Supremo Concílio. Então, por exemplo, a igreja local ela não pode mandar direto pro Supremo. Se chegar lá, o documento não é válido. O presbitério não pode mandar direto para o Supremo. Se chegar lá, não é válido. Então tem que fazer essa cadeia. Vai primeiro para o presbitério, do presbitério para o sínodo, e o sínodo ele envia para o Supremo Concílio, se ele achar que é viável. Se for um documento que o presbitério ou o sínodo acha que não deve ir, ele pode cortar, só que aí se o documento for seu, você pode sempre demonstrar que foi negado o seu pedido e buscar instância maior. Então vamos supor, eu quero criar uma coisa de nível nacional, eu quero tirar uma dúvida sobre alguma coisa teológica da nossa igreja. É viável ter dança? Está tendo dança no meio do culto. Aí você pode questionar isso. Pode ter dança? Aí eles vão tratar essa questão. Não pode. Ou pode, não sei. Não pode, né? Mas assim, eles vão discutir isso. E aí o que é que você faz? Você levou seu documento para o presbitério. O presbitério não aceitou, ele não quer tratar isso, não sabe por quê. Aí o que é que você faz? Aí você pega uma carta que foi recusado, seu pedido, e você envia para o sínodo e assim por diante. Então é assim que funciona, sempre mandando para a instância maior. Então, eles decidiram lá, a primeira parte que eles trataram foi sobre doutrina, teologia e identidade confessional. Aí eles falaram sobre a subscrição dos símbolos de fé, uma tradução do credo, mas a subscrição foi decidido. Foi enviado um documento sobre a questão da subscrição dos nossos símbolos de fé. O que é isso? É você aceitar os nossos símbolos de fé. Quais são? Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Menor e Catecismo Maior, como a melhor forma do entendimento das Escrituras. A gente já viu isso várias vezes. Os símbolos de fé eles esclarecem várias questões que estão na Bíblia para nós. E aí foi questionado, resumindo, um documento, se eu tinha que subscrever totalmente ou se poderia ser parcialmente os nossos símbolos de fé. E eles decidiram que todo mundo da IPB tem que subscrever completo. Você tem que subscrever os nossos símbolos de fé. Então é muito importante para nós lermos os símbolos de fé, vermos o que eles estão falando, né? Que eles tratam lá diversos assuntos. Então, só que eles colocaram uma questão para ter um certo cuidado, que é qual?
o Supremo Concílio reafirmou a adoção integral da confissão de fé e dos catecismos, rejeitando tanto a leitura mecânica de cada expressão, quanto uma adesão vaga ao sistema doutrinário. Divergências específicas sobre a referência ao Papa como anticristo não impedem por si sós a ordenação, permanecendo indispensável a fidelidade confessional, a guarda do dia do Senhor e a compreensão reformada do ministério da palavra. Então, o efeito prático. Conselhos e presbíteros devem examinar candidatos pela lealdade real ao sistema reformado, sem transformar questões pontuais em testes isolados de ortodoxia, nem admitir relativização confessional. Então foi com essa questão de pastores não subscreverem, né? Por exemplo, tem no meio da igreja, em algumas igrejas, pessoas que são até contra batismo infantil, são pessoas que são contra as várias questões da nossa confissão, e aí na realidade da igreja reformada. Então eles falaram, não, e cabe ao conselho, cabe aos presbitérios supervisionar para que os candidatos ao sagrado ministério, eles adotem integralmente as nossas confissões de fé, os nossos símbolos de fé. Então a IPB viu que isso é um tema importante e que todos os pastores, também isso passa para os membros, devem adotar os símbolos de fé como sua regra de interpretação dos temas da Escritura. Então isso é algo muito importante assim para nós. E aí assim, a Bíblia é nossa única regra de fé e prática, ela é insubstituível. Mas é sempre bom, todo membro da igreja presbiteriana, ele devia ter em casa os símbolos de fé, catecismo maior, breve catecismo e a confissão de fé. Por quê? Porque ela vai lhe ajudar nos temas das Escrituras. A gente às vezes está tratando aqui sobre a Bíblia. O que é Bíblia? Aí a gente pode falar, rapaz, Bíblia é o livro. Só que aí você vai lá na confissão de fé e aí ele começa com a palavra. E aí ele diz, a Bíblia é isso, isso, isso. Por que Deus deu a Bíblia? Aí está lá, Deus deu a Bíblia por causa disso, disso. O que é a Bíblia? Porque eu vejo que a Bíblia católica tem tantos livros, a Bíblia nossa protestante tem tantos, a Bíblia copta tem tantos, a Bíblia nas igrejas na África tem tantos, a Bíblia no Oriente Médio tem tantos. Então por que a nossa só tem 66 livros? Aí tem lá, explicando os livros da Bíblia e por que são esses livros. Então assim, se você ler um capítulo do Catecismo Maior, assim, um capítulo por semana, e ler um parágrafo, uma parte, um capítulo da Confissão de Fé por semana, você praticamente, assim, o meu entender é que você tem uma aula teológica por semana, porque você vai estar ali observando questões que todo mundo tem. E às vezes a gente lê as Escrituras e não tem essa luz que nossos símbolos de fé, eles acabam demonstrando para a gente dos assuntos que a Escritura traz. Aí também decidiram sobre uma questão da tradução do credo apostólico, de mudar creio na comunhão dos santos, porque o credo apostólico, as igrejas reformadas também adotam o credo, né? O credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aí na comunhão dos santos, por ter um entendimento dos santos, né? Comunhão com os santos da igreja católica, só que não, né? Santos somos nós somos os santos da igreja, todo mundo é santo, né? Então assim, há essa questão, então não foi feito a tradução. Mas qual é o efeito prático? Pastores e conselhos devem conservar a redação adotada pela IPB e esclarecer seu sentido bíblico confessional no ensino e no culto. Então, se você for ver aí toda a Bíblia, acho que o da Dona Dina tem lá no final, vai ter o credo apostólico. No nosso inário, eu acho que também tem o credo apostólico. Então, sempre traz acho que não. Tem. No inário, a última página sempre é o credo. Então, assim, é o entendimento correto, né? Comunhão dos santos, às vezes tem inário que vem igreja católica, que é universal. Então, de trazer o entendimento correto dessa questão.
Marxismo, né, e fé reformada. O Supremo Concílio decidiu que as ideologias marxistas, elas são contra a nossa fé, né? As ideias de Karl Marx, né, elas são contra a realidade da nossa fé. Muitos jovens têm aderido, principalmente por causa das instituições públicas, né, federais, estaduais, as universidades, que estão inculcando ideias marxistas, socialismo, essas questões nos jovens. Então foi tratado isso no Supremo Concílio. Não é simplesmente assim, nós somos compatíveis com marxismo, vamos votar assim? Não. Mas cria-se uma comissão de X pessoas e essas pessoas vão estudar essa decisão. Por que é incompatível? Ou por que seria compatível? Então, eles trazem no plenário, vamos supor que a gente está na reunião, eu trago, olha, é incompatível por causa disso, a história do marxismo é essa, Karl Marx diz tal, isso são os bens, os mal. Aí abre-se a votação, aí aquelas 1.500 pessoas vão votar, eu sou a favor ou contra esse documento que é apresentado. Aí o documento foi apresentado e foi a favor. A teologia reformada, ela não é compatível com as ideias marxistas. Então, o marxismo e outras cosmovisões ateístas, materialistas, ou que proponham redenção sem Cristo, foram declarados incompatíveis com a doutrina reformada. Foi constituída comissão especial de estudo. A resolução não cria catálogo de partidos nem autoriza disciplina automática pela filiação partidária. Então, este documento, o Supremo, ele não condenou partidos políticos, mas ele condenou uma ideia filosófica, que é o marxismo, como incompatível com a teologia reformada. Por quê? Porque nós somos incompatíveis com qualquer forma de filosofia ou doutrina que apresente uma redenção sem Cristo. Então, como o mundo vai ficar melhor? O mundo vai ficar melhor se a gente cuidar dos pobres. Não. Como o mundo vai ficar melhor? O mundo vai ficar melhor se a gente observar a classe operária, a classe trabalhadora, e fazer ela ascender. Não. O mundo vai ficar melhor se a gente acabar com a fome. Não. O mundo vai ficar melhor se a gente tirar a violência. Não, o mundo vai ficar melhor se tiver Cristo. Se tiver Cristo. E nem 100%, entendeu? Porque está nas Escrituras. Então nós temos que apresentar Cristo. Se nós, vamos supor, que juntasse aí as pessoas trilionárias do mundo e elas resolvessem, vamos acabar com a fome em 2027. O mundo ia ficar melhor? Não, ia ter guerras por outras coisas. Vamos acabar com a fome. Vai todo mundo para o inferno de barriga cheia. Então, a solução do mundo é Cristo. Não existe redenção do mundo sem Jesus. Então, toda ideia que você escutar de redenção sem Cristo como pessoa principal, você já descarta. Né? Vamos criar uma ONG. Vamos. Qual é o propósito dessa ONG? Tirar todas as pessoas de rua de Itaporanga. Para quê? Para a nossa cidade ficar legal. Para quê? Entendeu? A gente vai apresentar Cristo a essas pessoas? A gente está tirando e transformando a vida delas, apresentando Cristo? Ou a gente só está querendo limpar, melhorar assim, de forma sem Cristo? Porque aí não tem sentido. Então toda redenção, ela parte de Cristo, né? Ela vem, não há redenção sem Cristo. Outras decisões, aqui. Movimentos legendários, né? Que ficou muito famoso aí esses último ano, né? Principalmente 2025, 2026, movimentos legendários. O Supremo Concílio ele condenou o movimento legendários e também para que nenhuma igreja, nenhum conselho, nenhum pastor incentive membros aí. Por quê? Mais uma vez, ele tira a suficiência de Cristo.
Por exemplo, o que se observa, e isso eles fazem estudos, não é decidido somente de vídeos do Instagram, essas coisas. Mas, por exemplo, eu era da igreja pentecostal, né? Neopentecostal. E aí lá nós tínhamos um evento que o nome era Encontro com Deus. O Legendários é praticamente a mesma coisa do Encontro com Deus, só que só homem e subir na montanha. No Encontro com Deus, o homem ficava separado de mulher, fazia voto de silêncio e outras coisas. Então isso mexe com o seu físico, mexe com o seu emocional, mexe com o seu coração, porque há um esforço demasiado. Há ali questões envolvidas também com coach, martelando na sua cabeça. Pessoas voltam transformadas? Voltam por diversos motivos. Essa transformação é válida? Se ele tiver encontrado Cristo verdadeiramente, ninguém pode julgar. Porém, tira a suficiência das Escrituras. Por quê? Porque você nota que se torna meio que uma bengala. Ah, eu sou legendário, sou legendário, sou legendário. Não foi a Escritura. Ah, foi a Escritura, mas qual é o nome que está mais em alta? A Escritura ou o movimento? É o movimento. Então você coloca a Escritura como se fosse abaixo do movimento. E não. Por exemplo, vamos supor que vocês fossem transformados pelo pastor Denner. Denner virou pastor, transformou Itaporã. Então, se o nome dele estiver mais elevado do que a Escritura, está errado. Eu como Paulo, a igreja amava Paulo, mas veja que Paulo sempre aponta para o quê? Para Cristo, né? Eu não sou nada, é ele. Então, todo movimento que ele ascende mais do que o que nós observamos como nossa regra de fé e prática, também deve ser descartado. Isso, qualquer coisa. Então, o que é que eu preciso? Para ser um novo homem, para deixar de trair minha esposa, para trabalhar honestamente, para isso você precisa de Cristo e da Escritura, de um discipulado, caminhar junto com alguém que é crente, alguém que ame a família e essa pessoa demonstrar. Você não precisa de esforço físico, você não precisa subir a montanha. Até fizeram memes brincando, né? Ah, meu homem vai aprender uma mulher falando, meu marido vai aprender a ser homem aqui, ó, lavando essa louça, capinando. Então, tipo, não precisa subir a montanha, você precisa de Cristo, né? Ah, mas lá a gente apresenta Cristo. Mas pode apresentar dentro de uma igreja também, sem o apelo emocional. Tudo que a gente observa que há apelo emocional, a gente também tende a descartar. Por exemplo, uma vez foi muito interessante, um pastor colega meu falou assim, em um sermão, né, lá para os jovens: se você se converteu em algum acampamento, em algum evento, né, assim, no momento do louvor, essas coisas, provavelmente, eu me converti num acampamento, né, mas ele disse, se você se converteu num acampamento, em algum congresso, alguma coisa, provavelmente você ainda não se converteu. Por quê? Porque há um apelo emocional muito grande, tanto em eventos, congressos, acampamentos, né? Então, às vezes, você está sendo levado pelo apelo emocional. E aí você vai ver os frutos da sua conversão, daqui 1 ano, 2 anos, quando apertar, é quando a tentação chegar, é quando você casar, é quando a ira quiser, é quando você tem filhos, e aí você vai vendo ali os frutos do Espírito Santo na sua vida, né? Então, toda essa questão de apelo emocional, tudo isso também é descartado. Aí, decisões também são válidas. Igreja Adventista de Sétimo Dia e Congregação Cristã do Brasil. A Congregação Cristã eu até achava que já tinha sido decidida, mas foi decidido, na verdade, agora. Eles só tinham dado um direcionamento, né? Mas tanto a Igreja Adventista como a Congregação, elas foram consideradas seitas, né? Então, a gente não considera um adventista ou alguém da CCB como irmãos em Cristo, né? Eles não são irmãos em Cristo, nem podem fazer parte da mesa com a gente, né? Diferente de um assembleiano, de um batista, né? Não é denominacional, a gente não acredita que somente a IPB tem crentes, não é isso? É por causa das doutrinas que eles seguem. Por exemplo, se você observar no documento, eles trazem vários fatores da Igreja Adventista
como da Igreja Congregação Cristã do Brasil. A adventista, ela crê nas Escrituras, mas eles creem ainda também numa revelação que está acontecendo e aconteceu por meio da profetisa Ellen White. Então, os escritos de Ellen White, eles estão ali no mesmo patamar das Escrituras. Por quê? Porque o cânon não foi fechado. Então, o que ela ditou e o que ainda alguns profetas ditaram, eles se equiparam às Escrituras. Por quê? Porque o cânon não foi fechado, né? Então, eles têm, por exemplo, a guarda do sábado como selo do Espírito Santo e a guarda do domingo como a marca da besta. Então, por exemplo, nós guardamos o domingo, né, como o dia do Senhor. Por que nós guardamos o domingo se a Escritura ela apresenta o sábado? Porque o sábado ele se cumpriu em Cristo. E a partir do Novo Testamento a gente vê os discípulos e a igreja primitiva guardando o domingo. Por quê? Porque foi o dia em que Cristo nasceu. Então há o direcionamento e o mandamento nos 10 mandamentos para guardar o dia do Senhor. Só que há um entendimento nas Escrituras que esse dia passou do sábado para o domingo por causa da ressurreição do nosso Senhor. E aí eles veem isso como uma instituição do Estado, do tempo de Constantino, e aí eles falam que isso é a marca da besta, a marca de Satanás. Por quê? Porque Satanás ele enganou a igreja para que eles deixem de guardar o sábado para guardar o domingo. Então eles detêm a salvação, por isso que se torna uma seita, porque a salvação só está na igreja adventista de sétimo dia. Porque eles têm a marca do Espírito Santo, que é a guarda do sábado. Haverá um tempo para que nós possamos guardar o sábado, nem que você tenha guardado um sábado na sua vida, assim eles dizem, então você poderá ser salvo. Mas aquele que nunca guardou um sábado e não guardará, ele tem a marca da besta, que é a guarda do domingo, então será condenado. CCB, da mesma forma. Eles se consideram que são a única igreja verdadeira, né? Então, a única igreja correta. Você vê que tanto sair como visitar outras é meio que quase proibido, né? Todas essas denominações que são muito fechadas, elas têm um aspecto de detenção da salvação. A salvação está na IPB? Não. A salvação está em Cristo. E se eu quiser ir para outra denominação? Se for uma denominação boa, que observe as Escrituras, glória a Deus, entendeu? A salvação não está aqui. Porém, nós entendemos que a igreja presbiteriana, ela é a que melhor reflete os direcionamentos da Escritura. Por isso que a gente vem aqui, tanto na forma de governo, como na explicação da palavra, entendeu? Então, é como a gente entende ela sendo a melhor para nós congregarmos. Mas o céu não só vai ter presbiteriano no céu, não. Vai ter batista, vai ter assembleiano. Testemunha de Jeová, sim. Testemunha de Jeová, os mormons, adventista, CCB, tem várias outras assim. E todas elas têm uma questão. Por quê? Né? Se você for ver historicamente o porquê é considerado, por exemplo, eu posso talvez na outra aula, não sei se continuar logo, mas trazer só sobre seitas, que é legal. Eu tenho uma aula que eu montei só sobre as questões das seitas, porque às vezes isso fica na nossa dúvida. Por que Testemunha de Jeová? Por que Adventista? E aí eu explico cada uma o que difere da igreja cristã, né? Normalmente, a maioria dessas que a gente considera como seita, algumas pessoas vão até achar errado chamar assim de seita, é uma palavra forte, né? Mas normalmente a maioria delas é porque houve uma revelação posterior ao fechamento do cânon. Então a gente considera que a Bíblia ela foi fechada aqui. Aí normalmente essas outras que a gente considera seita, tem um profeta posterior, que veio depois, já aqui no nosso tempo, e ele disse: olha, Deus me revelou que a gente tem feito isso e isso errado. Aí inicia-se uma igreja. Foi assim com Ellen White, foi assim com os Testemunha de Jeová, né, os mormons,
Os Mormons. Os Mormons é bem eu vou trazer uma aula assim, que é bem engraçada a história dos Mormons. Parece assim coisa de ficção. É a mesma coisa dos espíritas. Aí tem os espíritas, os kardecistas, tem outros tipos de espiritismo, né? Budismo, tem vários tipos. Então você o leque é muito grande, né? Então referente a essas duas que foi nessa reunião, mas já teve de outras. Já tem outras. Por exemplo, toda neopentecostal a gente não considera igreja cristã. Igrejas neopentecostais. Por quê? Por exemplo, universal, mundial, essas assim, né? A universal a gente não considera uma igreja cristã. Por quê? Porque o foco dela não está nas escrituras, né? Ela tem ali aspectos que não condizem com a palavra de Deus. Existem crentes lá? Podem existir, mas em algum momento o Espírito Santo vai os tirar de lá. Entendeu? A gente pode ter crentes em uma seita? Pode, mas em algum momento o Espírito Santo vai os tirar de lá, né? A gente crê assim. A gente vê também essas igrejas neopentecostais com muita ênfase no Israel, no Israel físico, né? Por exemplo, você vai assistir um culto lá, naquele templo de Salomão, né? Custou milhões e milhões e milhões, sem necessidade para construir um templo igual ao de Salomão. Aí você vê o pastor com as vestes judaicas, você vê eles entrando com a Arca da Aliança, coisas que não, isso é da antiga aliança, né? Do povo judeu, não tem nada a ver conosco, né? Aqui ele vai tratar essa questão. Membros de outras denominações. Foram mantidas as decisões anteriores sobre a Igreja Universal, a IURD, né? E nomeada Comissão de Doutrina para estudar outras denominações. Então, estava tendo muito documento sobre assim, como é que eu batizo ou não batizo? Por que é importante isso? Para a gente saber se a gente batiza ou não batiza. Vamos supor, eu vim da Batista para a Presbiteriana, eu não preciso batizar. Por quê? Porque a gente crê que é uma igreja verdadeira, a gente só faz profissão de fé. Eu vim da Assembleia, a gente não batiza, porque a gente crê que lá é uma igreja verdadeira, então a gente não faz rebatismo, diferente da gente para as outras. Vamos supor, se você for para Batista, eles não acreditam que você é crente. Engraçado. Aí, por quê? Porque a gente só batizou por aspersão, eles têm que batizar por imersão. Então, a gente não, a gente entende que o batismo é um símbolo. Então, a gente aceita o batismo por imersão. Eu não fui batizado por aspersão, eu fui batizado por imersão. Quando eu fui para a Presbiteriana, eu não precisei ser batizado de novo, eu só fiz minha profissão de fé, eu acredito no que vocês acreditam e etc. Mas, por exemplo, para um pastor, a gente tem que saber, porque a gente não tem como estudar todas as denominações. Eu vim da Brasil para Cristo, eu vim de tal. Então, criou-se uma comissão para estudar várias denominações e ver quais são sérias e quais não são. A gente não rebatiza ninguém, a gente batiza. Porque se você vem de uma igreja que a gente vê que não é uma igreja de fato cristã, vamos supor, eu abri uma igreja na minha garagem e eu abro a Bíblia só, mas eu prego o que eu quero, eu faço ali o que eu quero, eu prego outra doutrina, eu prego outro Deus. Então aquilo não é uma igreja cristã. Então você foi batizado falsamente. Então aí vem para a Presbiteriana, a gente batiza, entendeu? Mas se você estiver numa igreja cristã, uma igreja que observa as escrituras, a gente não faz o rebatismo. Por isso que foi criada essa comissão, é muito importante ela para nós termos ali, observarmos quais igrejas nós podemos confiar e qual não. Tradução oral da Bíblia, entraram com um documento para que tivesse uma tradução para as pessoas escutarem, né, a Bíblia, uma tradução oral das Escrituras. Então, como a gente tem aí aplicativos, né, a gente tem aplicativos aí que eu acho bem legal, que é Bíblia Falada. Esse aplicativo é muito bom, até para você, quando eu vou pregar, eu escuto
Essa é a Bíblia falada, né? Às vezes você escuta várias vezes. Quando eu fui fazer meu sermão de prova em Oséias, eu escutei o livro de Oséias várias vezes, dá uns 40 minutos. Então, às vezes você está lavando louça, coloca lá e fica escutando aquele livro, aí vai ficando na sua cabeça o panorama dele todinho, né? Bíblia falada. Só que eles queriam da IPB, uma tradução oral, como é que se diz? Oficial. Só que o plenário achou isso muito complicado. Por quem estava pedindo o contexto de missões. Porque muitas pessoas não sabem ler, muitas pessoas não sabem interpretar ali a escritura, e para aprender a ler, às vezes, o linguajar é difícil. Só que, historicamente, o que é que os reformadores eles faziam? Eles ensinavam as pessoas a lerem, para elas lerem a escritura muito bem. E aí, quando a gente batiza nossos filhos, o que é que a gente promete? Ensiná-los a ler para quê? Para eles serem médicos? Não, para eles lerem a escritura. Então, o ideal de toda igreja, vamos supor, o Fabiano não sabe ler. Qual era o ideal nosso? Ter uma alfabetização aqui, de idosos, de pessoas de idade que não sabem ler. Isso aí é fundamental na igreja reformada. Todo membro lê a escritura. Isso aí é uma falha gigantesca que a gente comete e erro feio nosso perante nossa história. Então, não era para ter um membro na nossa igreja que não soubesse ler. Isso aí é uma vergonha para todo membro que sabe, porque era para a gente ter uma classe. E aí, observando essa necessidade, falaram, então vamos fazer uma tradução oral para o povo escutar. Não, é falha. Por quê? Porque, vamos supor, quando a gente lê as escrituras, vamos supor que eu vou ler aqui para vocês Ezequiel. Na minha entonação de voz, na forma que eu falo, eu posso levar você a entender uma coisa ou outra. Então isso é complicado, entendeu? Então tem que ter a leitura e a explicação, porque é muito fácil para nós, pela entonação de alguém, termos um entendimento correto do que aquele texto quer falar. Se é um texto suavizando, se é um texto intensificando. Então isso é algo problemático para as escrituras. Aí foi criada uma comissão. O Supremo Concílio nomeou uma comissão de especialistas para avaliar teológica e tecnicamente o movimento de tradução oral da Bíblia, ouvindo presbiterianos que atuam em projetos de tradução com metodologias de oralidade. O relatório deverá ser apresentado em 2027. Ainda não há posicionamento denominacional conclusivo sobre o movimento. Não se deve apresentar a matéria como definida, aprovada ou condenada. Então, ainda não foi retirada, mas a tendência é que seja, né? Mas criou-se uma comissão, é porque eu pensei que tinha sido condenado. Criou-se uma comissão para avaliar os prós e contras, então em 2027 eles apresentarem isso, né? Mas o que demonstraram lá era uma preocupação muito grande acerca dessa tradução oficial oral, né? Porque aí você pode induzir a pessoa a crer em algo. Coletivo feminino da IPB, esse é um grupo feminino que se criou no Brasil, né? Com ideias feministas, coletivo feminino da IPB, e elas estavam tendo esse movimento como se fosse oficial da IPB, né? Aí eles decidiram, o Supremo Concílio declarou que o denominado coletivo feminino da IPB não possui representatividade oficial, repudiou manifestação considerada ofensiva e reafirmou a resolução de 2022 sobre os ofícios. Ao mesmo tempo, reiterou o Ministério Geral dos Crentes e o amplo trabalho das mulheres na evangelização, ensino, consolação e serviço sob supervisão dos oficiais. Os concílios foram orientados a não acolher ou divulgar documentos daquela natureza. Então, esse coletivo feminino, junto com alguns pastores mais progressistas, eles estavam entrando com vários documentos e também internet e WhatsApp, difamando pastores,
com ideias feministas, falando assim sobre como se a igreja quisesse apagar o serviço das mulheres e tudo isso, só que tudo são ideias feministas entrando na igreja. Aí o concílio ele condenou isso como não sendo algo oficial da IPB, que não se deve incentivar, e ainda reafirmou e elogiou o trabalho feminino na IPB, trabalho da SAF, das mulheres que estão em várias frentes, né? Só que, porém, nós entendemos que Deus, ele deu um serviço para os homens e um serviço para as mulheres. E os dois serviços, ele tem sua importância, né? Então, nem o homem vai fazer o serviço, de certa forma, que é das mulheres, nem as mulheres fazer o serviço que é do homem, porque assim Deus o quis. Não é a gente que quer, mas é a nossa interpretação das Escrituras. Então, ao mesmo tempo que ele condena esse coletivo feminino, ele incentivou e elogiou o trabalho feminino, né? Na evangelização, ensino, consolação e no serviço. Então, houve essa decisão. Participação da igreja no carnaval. Teve uma igreja que fez bloquinho de carnaval, né? Aí entraram com esse documento. Aí falou que não é bom, né? Você participar de carnaval, né? Foi declarado incompatível com a identidade, os símbolos de fé e o padrão de vida da IPB. Então, vamos evangelizar no carnaval. Aí a igreja fez um trio elétrico e desfilou lá com os outros, então... Aí, tipo assim, por quê? Aí foi discutido, porque mesmo que seja um bloco gospel, né? Que tudo que você bota gospel, o povo diz que pode, né? Mas no ambiente, ao redor das ruas, você está expondo seus jovens, crianças e famílias a tudo que não presta. Por exemplo, lá em São Paulo tem igreja que não funciona no mês do carnaval, porque tem os bloquinhos, né? A igreja lá da Aliança de Pinheiros, onde tem um amigo meu, ela não funciona. Por quê? Porque no domingo eles fazem bloquinho na rua e fica todo mundo lá à vontade, né? E ficam até tirando onda com a igreja. Tem vídeos, o pessoal se mostrando assim e tal. Então não tem como abrir a igreja no tempo que está tendo bloquinhos. Aí como é que você vai colocar seus jovens para... não, está tendo um bloquinho nessa rua, a gente vai fazer o carnaval gospel na outra. Eles vão ter que passar por ali, né? Aí a gente beba, aí tudo. Então, é totalmente incompatível, né? Não é de acordo nem com a desculpa de, mas vamos evangelizar. Aí tem essas duas decisões, culto público, pregação e atuação das mulheres, e decisão de 2022 sobre a pregação feminina. Eles em 2022 foi decidido, aí colocou assim o cultos solenes, não pode disso, não pode aquilo. Então sempre teve, o que é um culto solene? Tinha essa questão, aí foi esclarecido. Eles dizem assim, o culto solene foi identificado com o culto público da igreja. Então, o que é um culto solene? É todo culto público, seja na praça, seja aqui, seja numa casa, todo culto público é um culto solene. A pregação nesse culto compete regularmente ao ministro ordenado, observadas as exceções e supervisões previstas nas normas da IPB. Então, quem deve pregar em um culto? O pastor. E as exceções que está no nosso manual. Quais são as exceções? Pastor, presbítero e candidatos ao sagrado ministério. Então, quem é que pode pregar aqui num culto? Pastor, presbítero e candidatos ao sagrado ministério. Segundo a IPB, é só essas pessoas que podem pregar em um culto. E fazer uma devocional, dar um estudo. Aí todos os crentes são chamados a fazer uma devocional, um estudo bíblico, ensino. Isso aí todos os crentes podem fazer. Um diácono pode dar uma devocional, um jovem pode dar uma devocional, uma menina pode dar uma devocional. Isso aí então todos podem fazer. Mas no culto é somente pastor, presbítero e candidatos.
E a decisão de 2022 é que as mulheres elas não podem pregar no culto público, porque foi levantada essa questão, né? Que se mulheres poderiam pregar em um culto. Aí foi reafirmado, já tinha sido decidido em 2022 que não. Por quê? Porque a gente observa pelos nossos símbolos de fé, pela escritura e pelas decisões anteriores, que o quê? Só pastores, presbíteros e candidatos. Pastor e presbítero e candidatos são só homens. Então a gente entende que a escritura, ela deu essa ordenança específica a homens, do pastorado, do presbiterado. Então, e as mulheres? Têm outras funções maravilhosas. Foi isso que ele reafirmou quando tratou aquela questão do coletivo feminino. Porque Deus estipulou uns para umas coisas e outros para outras. Isso não faz uns melhores e outros piores, né? Mas cada um com suas funções. Recurso, é a mesma coisa, entraram vários documentos sobre a questão da pregação feminina, muitos assim, de alguns presbitérios, mas todos foram reafirmados como a decisão de 2022. Elementos da ceia e competência do presbitério. Então foi reafirmado e esclarecido que os elementos da ceia do Senhor o pão, o vinho ou o suco de uva. De preferência, pão e vinho, podendo se utilizar o suco de uva por causa do entendimento do fruto da videira. Mas se nós quisermos ser uma igreja mais zelosa, seria pão e vinho, né, utilizados, porém podendo ser utilizado também o suco de uva por causa do entendimento do contexto brasileiro, de muitos alcoólatras, muitos problemas com álcool. E foi tratado, mas e bafômetro, essas coisas. A quantidade utilizada na ceia não pega no bafômetro. E crianças, também uma quantidade muito pequena, menores, né? E há permissão para menores. Eu fiz 12 anos, fiz minha profissão de fé, vou participar da ceia. Menos de um dedo, né? Então não tem problema. O biotônico Fontoura tinha mais álcool do que se fosse vinho na ceia, naquele copinho, né? Então o biotônico Fontoura ele tinha uma porcentagem de álcool maior do que a utilizada. Mas pode ser o suco de uva também, não pode ser outro elemento. Tinha uns contextos aí missionários, Amazonas, Pará, que eles estavam usando açaí, tapioca, para contextualizar, né? Aí já fizeram culto de jovens com refrigerante de uva e não sei o que, hambúrguer, pizza, a mesa assim. Então isso é profanar a ceia do Senhor. Por quê? A gente pensa que não tem, mas tem, dentro da Pop PB. Servindo pizza e refrigerante na ceia. Vamos fazer aqui a ceia do Senhor, num culto de jovens, aí bota pizza e refri. Mas o que é que o Senhor instituiu como os elementos? Pão e vinho, ou fruto da videira. Então, são esses os elementos, e aí isso deve ser observado pelo conselho, pelo pastor e pelo presbitério, se está sendo obedecido. Chega a de iPhone na aldeia, mas não chega a vir. E aí tem uns que dizem, não, mas não chega. E aí o reverendo Cássio, que era missionário lá era bem longe no Amazonas, né, São Gabriel da Cachoeira, ele falava que às vezes passava 6 meses sem dar ceia. Mas o importante era ter os elementos, né? Ele não ia dar com tapioca, ele não ia dar com outra bebida lá dos índios. Mas, porque na Escritura não diz a constância que nós devemos. A gente faz uma vez por mês, porque é o típico. Tem igreja que faz toda semana. E tem lugar que faz a cada 6 meses. Não tem que ser todo mês, isso é uma constância nossa, né? É uma cultural nosso. Mas o importante é você seguir como manda, né? A Escritura. A distribuição da ceia foi reafirmado, pelos pastor e presbíteros. Quando não tem presbíteros, aí chama-se um diácono. Quando não tem nem pastor, quando não tem nem presbítero nem diácono, vamos supor, faltou, aí você chama homens de boa índole, né? E são bem vistos na igreja, em último caso. Mas sempre
essa parâmetro homens e presbíteros. Principalmente os presbíteros podem chamar um diácono para auxiliar. Por isso que sempre a gente chama o quê? Sempre os presbíteros que servem a igreja, né? Para demonstrar esse serviço, né? Homenagem pós-mortem. Homenagem pós a morte. Foi considerada lícita a atribuição do nome de irmãos falecidos de notório testemunho a salas, edifícios, bibliotecas, seminários, instituições e igrejas com a finalidade histórica e pedagógica. Continua velada a concessão de título de emerência em memória. Então, por exemplo, é válido, vamos supor, é ruim falar de morte aqui, mas a gente teve um presbítero, alguém dessa igreja que ajudou muito, uma senhora dessa igreja que ajudou muito aqui e tal, a gente quer homenageá-la. Sala fulano de tal, entendeu? Aí é legal. Espaço, praça fulano de tal. Você pode fazer isso como uma homenagem àquela pessoa e ao que ela serviu no seu ministério, sendo homem, mulher, qualquer criança, qualquer pessoa, você pode homenageá-la. Porém, você não pode dar um título emérito, né? Por exemplo, os presbíteros que serviram 25 anos ou mais, você pode dar um título do seu serviço, diáconos também. E aí, agora, pós-morte não pode. A gente não fez, ia fazer, mas fulano faleceu. Faleceu, aí você não pode mais homenagear com um título, porque ele já faleceu. Você pode dar um nome de um espaço, né? Para aquela pessoa. Então isso pode, não fere nenhum princípio bíblico isso. Então vamos... tem muitos, eu vou jogar no grupo, eu não vou tratar mais semana que vem, eu vou jogar lá, se vocês quiserem observar todas as decisões, né? Tá tudo aqui resumido, é bem legal. E aí, semana que vem, a gente volta às nossas aulas. Eu vou ver se eu continuo em Levítico ou se eu trago a questão de seitas e heresias, né? Que eu acho que é um tema bem legal também para a gente observar. E como foi falado isso, eu acho que semana que vem eu vou trazer essa questão. Então vamos... Pode falar. Não. É só... de Westminster. Os de Dort, o que foi? A reunião de Dort, ela foi uma resposta calvinista aos 5 pontos do arminianismo, né? Então, nós observamos eles como ali é a demonstração do que é o calvinismo na questão do plano da salvação. É resumido. Não é o calvinismo todo, mas você vai entender ali os principais... porque tem gente que acha até ruim dizer isso, dos principais pontos do calvinismo, porque Dort, ele estava... a reunião de Dort, foi uma reunião que aconteceu, ela estava com o propósito de responder os 5 pontos do arminianismo. Então, quando a gente vê aqueles 5 pontos do calvinismo, isso ali foi uma resposta aos 5 pontos do arminianismo. Então, é só para tratar aquilo. Aí não adota como um símbolo da nossa igreja. Os símbolos da nossa igreja é somente a confissão de fé, catecismo maior e o breve catecismo. Mas, como nós somos calvinistas de teologia, a gente tem Dort como uma base para o nosso pensamento teológico. Mas não adota como obrigatório o Dort, né? Os símbolos de Dort. Mas tem muitos documentos que são importantes que a gente não adota, assim, que vale a pena observar. Então vamos só ver aqui nossas salas.